Eu não fiz nada. Está muito alto isso aqui? Tá bom? Tá todo mundo ouvindo? O pessoal não quer sentar mais para frente, porque a sala não está cheia, então ficar todo mundo aí atrás não tem sentido. Vem todo mundo para frente. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gonzaga. Eu vim aqui para dar algumas aulas, ajudar o núcleo pedagógico a manter a qualidade dos professores, elevar a qualidade dos professores. Então, em primeiro lugar, eu vim para cá para dar aula para os professores. Mas, no final, os projetos e as ideias estão aparecendo, então surgiram ideias direcionadas para os alunos e agora uma ideia direcionada para os funcionários. Quer dizer, muito provavelmente, uma boa parte de vocês está aqui simplesmente porque isto faz parte dos seus deveres profissionais. Quer dizer, o interesse pelo assunto por si mesmo talvez não atraísse vocês para cá. Então essa já é a primeira dificuldade que eu vou ter como professor hoje. Quer dizer, em grande parte vocês vieram aqui para cumprir um dever profissional e não para refletir sobre um assunto. Certo? Isso é um tremendo obstáculo para um professor, já que no ato de ensinar, no processo de ensinar, a força ativa é o aluno, não é o professor. Quer dizer, o professor existe para dar os meios para responder uma pergunta que o aluno tenha. Certo? E se o aluno não tem nenhuma pergunta, ele só está lá porque, puxa vida, se eu não fizer isso, isso vai me prejudicar profissionalmente, a gente já perde, então, 80% da força de ensino. A gente estaria aqui, sentado aqui hoje, para explicar a importância de estudar e aprender. Certo? E talvez isso coopere para que vocês venham a ter uma motivação para estar aqui numa próxima vez. Veja bem, por que a gente estuda alguma coisa? Quer dizer, cada um de nós aqui, cada uma das pessoas sentadas aqui hoje, estudou alguma coisa. Ué, mudou o volume do som? Eu acho que ele só piorou. Está melhor coisa aqui? Não estava escutando aí. Ninguém está escutando nada. Você está arrumando um fio. Está ligado agora? Esse aqui? Ou é esse aqui que está ligado? Esse? É esse aqui. Então, volta esse aqui. E sai esse aqui. Quer dizer, cada uma das pessoas sentadas aqui hoje, certo? Em algum momento se dedicou a estudar alguma coisa. Não é isso? Se dedicou a aprender alguma coisa. Certo? Em algum momento vocês encontraram alguma situação na vida em que vocês tinham que fazer algo e vocês não sabiam fazer. Não é isso? Certo? Isso possivelmente aconteceu na primeira infância. Não é assim? Quer dizer, algumas coisas a gente tem que aprender muito, muito cedo. Porque a gente descobre que os outros todos sabem fazer isso, a gente não sabe. E que a vida é muito mais fácil quando a gente sabe. Não é assim? Então existem coisas que a gente aprende, certo? Existem estudos aos quais a gente se dedica, e que existem simplesmente para preparar o cenário para uma outra coisa.
Esses estudos, tão logo a gente aprende essas coisas, então, por exemplo, tão logo a gente aprende o alfabeto, tão logo a gente aprende a identificar as letras, a gente esquece o estudo do alfabeto e ninguém, por ter aprendido a reconhecer a letra A, a letra B, a letra C, passa a ter um interesse em estudar os alfabetos, a origem dos alfabetos, por que as letras, os sons são representados por este ou aquele grafismo. Não é isso? Você aprendeu as letras, pronto, passou. Isso aqui era só para preparar o cenário para outra coisa. Não era assim? Do mesmo jeito a gente aprende, por exemplo, a ir no banheiro. Né? Depois que você aprendeu, você não pensa mais no assunto. Quer dizer, isso aí existia só para te preparar para o cenário social. Esse é um tipo de estudo. Não é isso? Outro tipo de estudo é quando a gente estuda aquilo que está ligado à nossa profissão. Ou quando a gente faz um curso profissionalizante, ou quando a gente faz um curso superior que nos permite exercer determinada profissão. Esse já não é bem do mesmo jeito. Quer dizer, terminou o curso, a gente nunca mais vai estudar o assunto. Não é isso? Se a gente quiser estudar, exercer aquela profissão de modo competente, muito provavelmente a gente vai de tempos em tempos ter que voltar ao estudo e aprender alguma coisa a mais sobre aquela profissão, não é assim? Então, primeira coisa, respondam às perguntas. As perguntas não são meramente retóricas. Veja bem, eu estou habituado com o ensino de filosofia. No ensino de filosofia, o que importa é o aluno estar acompanhando o assunto, acompanhando ativamente o assunto. Alguns ramos de estudo, algumas ramos da atividade humana exigem o quê? Uma aula meramente expositiva. Vou só expor uma coisa e vocês vão anotar e um dia vocês vão refletir sobre o assunto. O ensino de filosofia não funciona assim. O ensino de filosofia é o próprio processo de reflexão filosófica. Está claro aí? O que a gente vai fazer hoje? Não, quero que vocês cheguem a um conceito de aprender e estudar. Para vocês chegarem a esse conceito, vocês vão ter que acompanhar a reflexão. Então, quando eu perguntar uma coisa, respondam. Tá bom isso aí? Então, quer dizer, quando você se dedica a um estudo profissional, acabou o curso, você arrumou o emprego, o estudo não acabou. Quer dizer, o ensino do curso era só como que uma introdução geral, que te dava as mínimas competências para você poder começar a trabalhar. Não era assim? Quer dizer, não é como o ensino do alfabeto. Quer dizer, você aprendeu a ler, você usou a cartilha primeira, segunda, terceira série, e depois isso acabou. Quer dizer, dificilmente você precisa algum dia acrescentar uma competência a mais, um nível a mais de competência na identificação das letras. Quer dizer, ou você identifica o alfabeto inteiro, ou você não identifica. Está claro isso aí? Outros estudos ainda existem por razões puramente intelectuais. Quer dizer, nós também podemos estudar uma coisa só porque nós temos uma pergunta na nossa cabeça e queremos a resposta para ela. Não é assim? Quer dizer, inúmeros cientistas, filósofos, pensadores deram grandes contribuições para a história da humanidade só porque eles tinham perguntas na cabeça deles e eles decidiram se dedicar. Eu vou responder essa pergunta por mim mesmo. Ninguém pode me oferecer uma resposta satisfatória, eu vou procurar uma resposta satisfatória. Está claro isso aí? Veja bem, todo esforço científico e filosófico, todo projeto científico e filosófico humano, começa com perguntas que os indivíduos têm. Está claro isso aí? Então, nós já diferenciamos 3 tipos de estudo. Quer dizer, o estudo que simplesmente te prepara para as funções sociais gerais e que, uma vez completado, é completamente abandonado. O segundo tipo de estudo, que também te prepara para algumas funções sociais, mas é um tipo de estudo que não é abandonado quando você pode começar a exercer essas funções.
é um estudo que vai continuar, ou que pelo menos vai ter que ser reeditado, ou reciclado, ou desenvolvido durante toda a sua carreira profissional. O terceiro tipo de estudo é simplesmente a pesquisa científica ou filosófica, quer dizer, a resposta a perguntas que o indivíduo tem do ponto de vista puramente intelectual. Pode ser que ele não tenha nenhum outro interesse em relação àquela pergunta, fora a curiosidade. Se você perguntar para um físico, para um químico, por que você se tornou físico? Por que você se tornou químico? Por que você se tornou matemático? Ele vai falar, porque eu queria saber essas coisas. Está claro isso aí? Quer dizer, em algum momento da nossa vida, cada um de nós levantou algumas perguntas sobre a realidade e, sei lá, movido por pressões do momento, ou da semana seguinte, ou da vida em geral, a gente simplesmente esqueceu aquelas perguntas. Mas saibam que são dessas perguntas que surgem as grandes carreiras científicas e filosóficas. São essas perguntas que vão mudando o rumo da história pouco a pouco. Está claro isso aí? Quer dizer, agora mesmo, por exemplo, a gente está ampliando o som aqui, a gente tem um edifício construído de uma tal maneira, tudo isso aconteceu porque alguém tinha uma série de perguntas. Está claro isso aí? Algum dia alguém se perguntou, será que é possível construir uma laje assim? E aí descobriu, não é. Agora não é. Por que não é? Quer dizer, por que as coisas se partem? Por que os materiais se desgastam? Cada uma dessas coisas foi antes de se tornar um produto na sociedade humana, era uma pergunta na cabeça de alguém. Está claro isso aí? Desses três tipos de estudo, os dois primeiros são muito comuns no Brasil. Se você perguntar para as pessoas, qualquer pessoa na rua, não, o que é estudar? O que você estuda? Eles vão identificar esses dois tipos. Quer dizer, tem aquele estudo que é meramente preparatório ou introdutório, e todas as pessoas pensam, a escola, de um modo geral, ela existe como simplesmente uma introdução ao mercado de trabalho. Ela existe como um estágio intermediário entre a proteção do lar na primeira infância e a luta pela sobrevivência na idade adulta. Não é isso? A escola é, então, somente um instrumento para você passar de uma coisa para outra. Está claro isso aí? Outros vão um pouco mais além e falam, não, mas além desse tipo de estudo, tem aquela preparação constante, aquela formação constante a que você se dedica para se tornar melhor na sua profissão. Você também encontra pessoas assim facilmente no Brasil. O que falta no Brasil são dois tipos de conceitos sobre o estudo. Esses dois primeiros a gente tem. O terceiro que a gente descreveu aqui já é muito raro. Se você chegar para uma pessoa e falar, não, existem pessoas que se dedicam a décadas de estudo só para responder algumas perguntas que elas mesmas colocaram na sua própria cabeça, os brasileiros acham isso de modo geral muito estranho. Está claro isso aí? Quer dizer, veja bem, a ideia de que a vida intelectual é uma vocação humana é estranha no Brasil. Se a gente, além disso, fala, olha, além de existirem pessoas que se dedicam quase que exclusivamente à vida intelectual, a responder perguntas que elas mesmas criaram, existem pessoas também que têm uma outra vida, têm uma profissão que não está ligada à vida intelectual, mas que se dedicam a responder certas perguntas fundamentais por meio do estudo. Simplesmente para se tornarem mais completas como ser humano. Isso vai parecer mais estranho ainda para o brasileiro. Está claro isso aí? Se você tentar explicar, por exemplo, se eu disser para vocês, olha, metade do que nós somos é definido pelas perguntas que nós temos. As perguntas e questões que nós colocamos para nós mesmos definem 50% da nossa biografia. Dá para acreditar nisso aí? É estranho, não é? Isso não parece normal no brasileiro.
Mas se a gente estuda a história de todas as sociedades, se a gente estuda a história humana e estuda as outras sociedades humanas fora do Brasil, a gente descobre que sempre foi assim, que em todas as sociedades sempre existiu essa vocação, que é a vocação do estudo. E além dessa vocação, sempre existiram pessoas que decidiram o seguinte: não, eu vou responder algumas perguntas, não para me tornar um intelectual profissional, ou um cientista, ou um filósofo, não, eu não tenho esse interesse, eu não tenho interesse nisso a ponto disso poder se tornar uma profissão, certo? Ou mesmo que eu tenha interesse de responder perguntas para mim mesmo, eu não tenho interesse de respondê-la para outros, porque o cientista e o filósofo, o professor, ele vai ter que responder perguntas dos outros também. Certo? Eu vou fazer isso apenas para ser completo como indivíduo humano. Eu vou fazer isso porque essas perguntas surgiram em mim e eu não vou deixar elas desaparecerem. Pois bem, saibam que essas pessoas que constroem uma vida intelectual junto da sua vida profissional, da sua vida familiar, etc, etc, quer dizer, simplesmente porque elas decidiram não renunciar a esse pedaço delas mesmas, estas pessoas são o esteio da democracia. Não existe democracia sem um número suficiente de pessoas assim. A gente se pergunta muitas vezes no Brasil por que a democracia não funciona aqui. Porque o governo consegue entravar tanto, como o governo consegue entravar tanto o desenvolvimento de uma nação, de um povo. Um povo que não é incompetente, e uma nação que não é desprovida, totalmente desprovida de recursos. Sabe por que isso acontece? É porque é o seguinte, na nossa população, o número de pessoas capazes de debater com os governantes de igual para igual é ínfimo. O número de pessoas capazes de reclamar dos governantes é imenso. Aí o governante olha o sujeito que reclama e ele pensa, isso aí é criança, porque quem reclama é criança. Criança, quando tem um problema, chora. Até algum adulto resolver. Quando o governante vê o povo reclamando, ele pensa a mesma coisa. Vocês sabiam disso? É que nem quando um patrão vê um funcionário reclamando. Ele pensa, criança, quem reclama é criança. Isso é um fato, faz parte da natureza das coisas. Por quê? Porque a atitude da reclamação, embora ela seja já implique na constatação de um problema, certo? A simples reclamação não tem como produzir de modo algum a solução para o problema, tem? O simples ato de reclamar, olha, você pisou no meu pé, não gostei. Então, isso vai impedir alguém de pisar no teu pé? Como você vai impedir alguém de pisar no seu pé? Por exemplo, como você vai impedir o governo de pisar no seu pé? Tá? Para você impedir o governo de pisar no seu pé, você tem que ser capaz de discutir com o governo de igual para igual. A definição de uma democracia é a possibilidade, veja bem, o que define uma democracia é a possibilidade do governado vencer o governante num debate acerca do que deve ser feito. Está claro isso aí? Agora, qual é a parcela da população que pode fazer isso no Brasil? Eu vou dizer, a única parcela da população que pode fazer isso no Brasil é a parcela que optou por uma profissão intelectual. Mas essa parcela geralmente está desligada dos problemas que outras parcelas têm. O problema
então, no Brasil, o que acontece é que muitas pessoas, nós temos muitas pessoas que possuem uma cultura vulgar. Sabe o que significa uma cultura vulgar? Uma cultura que não responde às questões cruciais sobre a vida dela mesma. Veja bem, quais são os instrumentos de cultura de que a maior parte da população no Brasil faz uso? Vou dizer, 90% televisão. Aí talvez tenha uma pequena porcentagem que ainda lê revistas e jornais. Uma porcentagem infinitesimal. Então vamos considerar aqui, televisão, rádio, revistas e jornais são os meios de acesso à cultura de que o brasileiro faz uso, o brasileiro lança a mão. Não é assim? Veja bem, a televisão, o rádio, os jornais e as revistas não têm o menor interesse em responder quais são as perguntas cruciais para a sua própria vida. Entendeu? O que acontece, né? A diferença entre o Brasil e uma democracia consolidada é que numa democracia consolidada você tem milhares, centenas de milhares de pessoas que o quê? Que tem perguntas acerca da sua própria vida. Então, por exemplo, algumas perguntam: por que algumas pessoas prosperam economicamente e outras não? Quais são as causas da prosperidade e quais são as causas do fracasso econômico? Outras se perguntam: não, o que é melhor e o que é pior em música? E, ao fazer essas perguntas, elas fazem um esforço para saltar da opinião para o conhecimento. Só porque elas querem. Em cada uma dessas questões, essas pessoas se tornam o quê? Capazes de fazer frente ao governo. Veja bem, numa democracia, a pessoa já tem o poder de fazer frente ao governo. Isso já está garantido. Mas esse poder é meramente virtual ou potencial, quer dizer, ele é garantido por lei. Mas quando se fala com o governo, quando a população fala com o governo com duas frases consegue calar a boca da população, porque a população não sabe o que responder, acabou a democracia. A democracia só vai existir no papel. Ela só vai existir como um direito formal. Está claro isso aí? Veja bem, uma democracia total, isso já é conhecido, fato conhecido e notório há muitos séculos. Uma democracia total só seria possível se todas as pessoas tivessem uma índole aristocrática e nobre. Se as pessoas tivessem uma excelente formação de caráter que é dada por elas mesmas. Veja bem, a formação do caráter não é dada pelos outros ou pela sociedade, é dada por nós mesmos. Isso quer dizer que uma democracia relativa existe na medida em que existe uma parcela da população que é relativamente aristocrática. O que significa aristocrata? A palavra aristocrata significa o seguinte: o império do melhor, o poder do melhor. Então, quer dizer, a gente se tornar relativamente aristocrático significa a gente permitir que na nossa vida impere de alguma medida o melhor que há em nós mesmos. Que a gente resista às pressões do cotidiano, certo? E dedique algo de nós mesmos ao que é de melhor em nós mesmos. Dá para entender isso aí? Veja bem, o que acontece com a gente é que a gente cede aos problemas mais elementares e dá a eles o nosso sangue. Então assim, não, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que comer, eu tenho que... E agora, depois que eu fiz tudo isso, eu estou cansado, eu só quero assistir uma televisão e dormir. Tá certo? Essa é a pressão da vida sobre todo mundo. Isto aí, este mecanismo,
trabalhar, descansar, trabalhar, descansar, trabalhar, descansar. Isto é a vida vulgar. Todos nós temos uma vida vulgar. Mas nós podemos fazer o seguinte: não, peraí, olha, esta vida vulgar não precisa engolir todo o meu ser. Eu posso dedicar algo da minha vida, eu posso fazer um sacrifício e dedicar algo da minha vida a mim mesmo, ao invés de dedicar à máquina do mundo, que é assim, trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, trabalhar e descansar. Assim, o sol nasce, o sol se põe. Percebe? O ciclo da nossa vida, o ciclo diário da nossa vida, imita os ciclos naturais. Quer dizer, a gente é quase que só uma tradução do movimento dos astros. Uma vida vulgar é uma vida que é determinada puramente pelas nossas necessidades corpóreas ou afetivas. Uma multidão vivendo só a vida vulgar necessariamente será manipulada pelo seu governo. Entendeu? Porque as pessoas que estão no governo, pelo menos uma ou duas perguntas elas se colocaram e elas se dedicaram a responder. Os governantes, pelo menos uma pergunta eles fizeram: o que é o poder e como se obtém ele? Percebe? E o fato de que ele tinha que ganhar um prato de comida hoje, descansar um pouco hoje, não impediu ele de trabalhar para responder essa pergunta. Está claro isso aí? Quando esse sujeito consegue o poder que ele quer e ele o exerce, só tem uma coisa que segura ele. Só tem uma coisa que cerceia a ação dele. São as outras pessoas que fizeram o mesmo. Não necessariamente em relação à ideia do poder, mas em relação a todas as outras ideias que são cruciais para a vida humana. Está claro isso aí? Quer dizer, veja bem, o esteio, o fundamento, o alicerce da democracia são as pessoas que não estão aprisionadas a uma cultura vulgar. Então, as pessoas que se dedicaram a responder uma ou duas ou três perguntas que são cruciais para a vida humana. Nesse momento alguém poderia levantar: não, mas essas perguntas cruciais para a vida humana não têm resposta. As pessoas estão buscando a resposta há milhares de anos e elas não chegam a um consenso. Não é isso? Então, por exemplo, perguntar: o que é felicidade? O que é bem? O que é mal? O que é moral? O que é vida? O que é justo? O que é injusto? Veja bem, a verdade não é que as pessoas não chegaram a respostas muito coerentes acerca dessas perguntas. Elas chegaram. Mas as respostas para essas perguntas derivam de um esforço pessoal tão intenso que você nunca será capaz de comunicá-las para uma multidão. Quer dizer, as perguntas fundamentais sobre a vida humana não podem ser empacotadas e vendidas em livros de autoajuda. Entendeu? Quer dizer, não dá para fazer não, agora eu vou fazer um programa de televisão e todo mundo vai saber a resposta para a pergunta: o que é felicidade? Ou para a pergunta: o que conduz à prosperidade econômica? Está claro isso aí? Existem debates acerca dessas questões, justamente porque elas só são obtidas, as respostas para essas questões só são obtidas mediante muito esforço. O esforço consiste no seguinte: num processo pelo qual você sai da opinião e salta para o conhecimento. É engraçado que a gente fala opinião e conhecimento hoje, e essas duas palavras têm
ressoam diferentes na nossa mente. Não é assim? Quando eu falo opinião, vocês pensam, opinião é um negócio subjetivo, pessoal. Conhecimento é um negócio objetivo e impessoal. Mas se vocês olharem, por exemplo, há 2.500 anos atrás, essas duas palavras, a palavra conhecimento e a palavra opinião, em latim ou em grego, seus equivalentes latinos e gregos, tinham quase mais ou menos a mesma conotação para as pessoas. Essa mesma diferença, por exemplo, estabelecer que existe uma diferença entre opinião e conhecimento, foi uma conquista. Foi uma conquista de alguém que se dedicou a se perguntar: o que é conhecimento? Para a gente ser exato, por exemplo, a diferença que existe, estabelecer uma diferença de significado entre opinião e conhecimento. Veja bem, essa diferença de significado gerou toda a ciência que produziu todos os bens, que nós usamos hoje. Por incrível que pareça, estabelecer uma diferença entre essas duas palavras foi o trabalho de 3 pessoas. 3 pessoas que se dedicaram à pergunta: o que é conhecimento? O que é saber? As 3 pessoas foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles estabeleceram em grego a diferença entre doxa é a palavra grega para opinião, e episteme, e a palavra para conhecimento. Eles falavam: olha, episteme é a doxa, é a opinião que passou pelo crivo e pelo filtro de todas as informações e testes de que você dispõe. Está claro isso aí? Veja bem, cada um de nós tem uma série de opiniões sobre o que deve ser a nossa própria vida, não tem? E veja bem, cada um de nós está apostando a nossa própria vida nas nossas opiniões, não é assim? Quer dizer, você não tem um plano para o que deve ser a sua vida daqui a 20 anos? Você não tem uma ideia? Você não tem? Você não tem? Você não tem? Cada um de nós tem uma ideia sobre o que deve ser a nossa vida daqui a 20 anos e uma ideia do que a gente deve fazer para que a vida seja como a gente quer daqui a 20 anos. Tudo isso são opiniões. E se elas estiverem erradas? E se chegar daqui a 20 anos eu não conseguir, porque as minhas opiniões sobre os meios para chegar lá estavam erradas? Ou, pior ainda, eu consegui, mas a minha opinião sobre o que era aquilo estava errada e eu cheguei lá e me frustrei. Está claro isso aí? Está claro que ninguém pode garantir de fora. Gente, é o seguinte, vocês têm o mundo inteiro para conversar e eu tenho só esta sala para dar essa aula. Então vocês ficam sem conversar e assistem a aula aqui, ou vocês vão em outro lugar para conversar. Ninguém pode garantir para vocês que as suas opiniões sobre a sua vida estão certas ou erradas. Certo? Mas o problema não é que os outros não podem garantir para a gente, é que a gente também não pode garantir. A gente nem pode garantir para a gente mesmo que a nossa opinião sobre a diferença, qual a diferença entre uma vida melhor e uma vida pior, que essa diferença está certa. A gente não pode garantir para a gente nem que a gente tenha o critério do que é uma vida melhor ou uma vida pior. E não é porque esses critérios não existem, é porque esses critérios só podem ser obtidos por meio de um intenso esforço pessoal. A própria ideia, por exemplo, a própria ideia das democracias modernas, de que as pessoas devem ser livres para determinar os seus próprios destinos, de onde veio essa ideia? Essa ideia veio, ela nasce quando uma série de pensadores conclui: olha, as coisas mais importantes sobre a vida só podem ser obtidas por esforço pessoal e individual. Elas não podem ser padronizadas em esquemas de aprendizado e assim transmitidas para as multidões.
Então não dá para decidir de antemão o que é a melhor vida para uma multidão. Cada um vai ter que aprender por si mesmo. Está claro isso aí? O fato de cada um ter que aprender por si mesmo faz com que o quê? Faz com que seja de crucial importância que alguém na sociedade pare e se pergunte: espera aí, mas é a minha vida que eu estou apostando. Deixa eu tentar fundamentar um pouco melhor as minhas opiniões sobre a minha vida. Porque a vida eu não vou poder apostar duas vezes. Está claro isso aí? Sabe, olha, faculdade, não, fiz uma faculdade para ter uma profissão, tá, fez, não gostou, você pode fazer outra. Diploma, você pode obter, sempre pode obter outro. O que você não pode obter outro são 4 anos de vida. São 10 anos de vida, 20 anos, 50 anos. Esse não dá para obter de novo. Está claro isso aí? Quer dizer, mesmo que o sujeito creia, não, mas eu acho que eu vou para o paraíso ou para o inferno depois de morrer, ou que eu vou reencarnar. Pouco importa, estes 50 anos você nunca vai ter de novo. Esses estão perdidos. E se você apostou estes 50 anos numa ideia errada, você apostou tudo, você perdeu tudo. Entendeu? Então, quer dizer, existem estudos que são feitos só porque a vida é importante. Está claro isso aí? Uma democracia é próspera em proporção à parcela da população que se dedica a um estudo sistemático das questões cruciais da vida humana, das questões fundamentais. Eu sei que as coisas são mais difíceis no Brasil do que em outros lugares. A gente pode comparar, falar, não, mas aqui a gente tem que trabalhar muito, ganha pouco, as contas são altas, o governo pega 40% do que a gente ganha. É verdade, tudo isso é verdade, mas olha, pessoas em condições piores do que as nossas fizeram muito mais do que nós em termos de cultura, em termos de dar respostas às questões cruciais da vida. Isto é cultura. Não confundam isso com o que se chama de cultura num país em que o ministro da Cultura é o Gilberto Gil. Cultura é o seguinte: ser capaz de dar resposta às questões cruciais da vida humana. E de dar uma resposta e mostrar, olha, esta resposta é diferente de uma mera opinião por causa disso. É saber a história daquela pergunta. É saber conhecer as vidas e biografias humanas que apostaram nessa resposta. Conhecer as biografias que apostaram na resposta contrária. Isso é cultura. Está claro isso aí? Quer dizer, cultura, certo? É o produto deliberado, é o produto do esforço deliberado para dar uma resposta às questões cruciais. E depois o teste que o mesmo sujeito ou que outros indivíduos fazem sobre aquelas respostas. Olha, parece que não. A gente pensa que as coisas existem da natureza, mas tudo que há de bom na sociedade humana foi obtido assim. Quando a gente fala hoje, não, as pessoas têm direito à vida, têm direito a isso, todos esses direitos existem. Porque alguém os concebeu, pensou e falou, olha, a vida funciona assim. Todos os bens que a gente tem hoje são produtos da cultura. Todos.
Quando a gente come hoje, a gente já não está mais comendo um produto da natureza. Você entendeu? A gente come hoje, então, por exemplo, hoje a gente pode chegar no supermercado e comprar um frango, porque aquele frango foi o quê? Produzido e cresceu de um jeito que permite uma criação numa ampla escala e permite que o preço do frango esteja daquele jeito. Vocês perceberam? Tudo que a gente tem na vida hoje é produto da cultura. E todos os males que tem na sociedade derivam do fato das pessoas crerem que não, os bens são produtos naturais. Os bens de que o ser humano precisa são produtos naturais. A minha vida vai dar certo porque tem uma força impelindo ela para o certo. Tem uma força impelindo a vida humana para o certo. Mas essa força age por meio da inteligência individual. Você entendeu? Ela não age fora da inteligência individual. Mesmo que o jeito pai pense, não, mas eu acho que Deus está cuidando da minha vida. Claro que Ele está cuidando da sua vida. Ele te deu uma inteligência. Esse é o primeiro instrumento dele para cuidar da sua vida. Se você jogar fora ela, porque você tinha que pagar as contas, bom, como Ele vai substituir ela? Percebe? Veja bem, a gente pensa, muitas vezes, o que acontece? A gente escuta a TV, lê a revista Veja, e a gente pensa, todo mundo que enriquece ou roubando de alguém ou por sorte. Mas não é assim. Não é assim mesmo. Nem todo mundo que dá certo, que prospera, ou que acerta por sorte ou enganando um outro. Uma democracia subentende uma tremenda fé na capacidade de empreendimento humano. Uma democracia é uma aposta. Um legislador que faz uma constituição democrática, ele está apostando que aquela população é capaz de oferecer a sua própria inteligência para as questões cruciais. Porque se aquela população não fizer isso, ela dependerá de uma pequena minoria que constituirá uma aristocracia e fará isso por ela. Vocês entenderam? Quer dizer, alguém tem que fazer isso. Ou nós nos dedicamos a isso, ou nós entregamos isso na mão de uma minoria. E aquela minoria é o seguinte, será Deus para nós. Ela dirá e nós aceitaremos. O que ela ditar, nós teremos que aceitar. Porque nós não teremos nada diferente para propor. Tudo que a gente vai poder falar, não, mas é que devia ser melhor. Não, devia ser melhor, como que faz melhor? Não sei, então fica quieto. Você entendeu como funciona? Então a verdade é que é o seguinte, existem estudos que são cruciais. E mais ainda, são estudos que só a escola não pode te dar. Um professor ou uma instituição de ensino pode te auxiliar instrumentalmente. O que um professor ou uma instituição de ensino, um curso, pode te dar em relação às questões fundamentais? É simples. Ele pode falar, olha, até agora nós descobrimos estes métodos para você examinar as suas próprias opiniões. E temos aqui estas obras de pessoas que examinaram profundamente suas próprias opiniões sobre algumas questões. Tudo que uma instituição de ensino, um bom professor pode fazer é oferecer essas duas coisas para o outro. E aí o outro tem que examinar as próprias opiniões dele. Veja bem, não é que cada um de nós precisa examinar todas as questões cruciais. Mas a gente precisa parar e pensar.
A gente precisa parar de se iludir que alguma coisa vai acontecer e tudo vai ficar bem. Essa coisa que vai acontecer é o nosso esforço. Você entendeu? Claro que a gente pode dar sorte, mas a gente não pode contar com a sorte. O ser humano só pode contar com a sorte quando ele não tem escolha. É assim, quando o soldado é jogado no campo de batalha, a arma dele pifa, a arma dele quebrou, agora eu tenho que contar com a sorte, porque se eu não contar com a sorte, eu não tenho mais nada. Aí ele tem direito de contar com a sorte. Você entendeu? Mas na vida a gente não pode apostar na sorte. E falar, não, mas o governo deveria fazer. Olha, o governo é gente. Que nem eu. O governo não vai fazer mais por mim do que eu faria por ele. Vai fazer menos. Se eu não for capaz de fazer frente ao governo e falar, não, olha, vocês abaixaram o nível. O patamar da sociedade era este aqui. Vocês estão abaixando. Se uma parcela da população não for capaz disso, e mostrar isso com argumentos, ninguém fará frente ao governo. Você sempre vai oferecer para o governo, falar, não, mas deveria ser diferente, nós queríamos um mundo melhor. E o governo vai rir da sua cara e falar, ah, sua criancinha, você queria um mundo melhor, você queria ser um super-homem, mas você não é. Ha, ha, ha. Vocês perceberam que é assim que as coisas funcionam no Brasil? O povo chega e fala, não, nós queremos saúde, nós queremos educação. Vocês querem, mas vocês não sabem fazer. O governo é capaz de contrapor os fatos ao sonho da população. A população não é capaz, certo, de contrapor os fatos que o governo oferece com projetos. Fala, não, olha assim, as coisas estão ruins, mas elas podem melhorar nesse sentido, assim. Deu para perceber isso aí? Você pode contrapor fatos, o governo apresenta fatos, você tem que apresentar projetos, não sonhos. Porque se apresentar sonhos, ele vai rir da sua cara. Ele vai falar, isto aí é massa de manobra, este povo aí. Não é povo de uma democracia, não é população de uma democracia. É população feita para uma tirania. É uma população que é o seguinte, só discute, só reflete o que a televisão fala. Não é que todo mundo concorda com a televisão. Não é isso. Não se trata de concordar, mas as únicas questões que se levantam na mente da pessoa são as questões oferecidas pela televisão. É uma população que não se dedica a aprender nada por si mesmo. Você percebe? Veja bem, a gente no Brasil está acostumado a pensar que esse negócio de estudar, certo, é só para obter uma outra vantagem que não tem nada a ver com o estudo. Estudar não é para saber. No Brasil não existe nenhuma relação entre estudar e saber. Enquanto isso acontecer aqui, e a gente tentar ser uma democracia, o que acontecerá no Brasil será um teatrinho. O governo faz de conta que é democrático e a população faz de conta que acredita. Mas na prática a gente vai ter o seguinte, a população é um conjunto de mendigos que esmola benefícios do governo. Governo, por favor, melhore a saúde. Governo, por favor, cuide da segurança. Governo, por favor, cuide da educação. Nessa população, quantas são as pessoas que não são formadas em pedagogia,
ou em filosofia, e que sabe responder à pergunta: o que é educação? Ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém, não é que ninguém na população levantou essa pergunta algum dia para si mesmo. Não, é que ninguém no Brasil teve a coragem de falar: eu tenho essa pergunta e eu vou respondê-la, pô. Sabe por que ninguém faz isso no Brasil? Eu vou dizer por que ninguém faz isso no Brasil. Ninguém faz isso no Brasil porque eu sei, não, mas eu não vou me dedicar a responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque isso não vai me dar dinheiro nenhum. Isso não vai aumentar meu salário. Você entendeu? Quer dizer, o sujeito, quando ele dá esse argumento para ele deixou de argumentar em termos humanos com ele mesmo. Ele deixou de tratar a ele mesmo como um ser humano. Ele tinha uma pergunta, ele tinha um interesse intelectual, um interesse humano, real. Ele falou: não, se não me derem 10 reais para fazer isso, eu não faço. Para mim mesmo, 10 reais vale mais do que a pergunta que ele tinha, vale mais do que a cabeça dele. Você entendeu? Está clarinho? Sabe, a gente tem o dever humano de lutar para responder essas perguntas, não com opiniões, mas com cultura. O fruto de um exame. Sabe por quê? Porque é o seguinte: a felicidade, o bem-estar das próximas gerações depende da nossa geração fazer isso. Vocês entenderam isso aí? É assim que funciona a sociedade humana. Eu sei que é difícil. Claro que é difícil. A gente tem que trabalhar muito. E quando acaba o trabalho, a gente está cansado. É verdade. Mas é assim, sabe? Quando a gente faz uma pausa de 5 minutos no trabalho, a gente lê um parágrafo. Entendeu? E aí a gente está trabalhando, de vez em quando a gente pensa: não, mas o que significa aquilo? Entendeu? Não é assim: não, agora eu vou sentar 4 horas por dia e vou me dedicar a isso. Ninguém estuda 4 horas por dia. Quem diz que estuda 4 horas por dia é mentira. Minhoca 4 horas por dia. Os seres humanos intelectualmente mais ativos, mais eficientes do mundo, talvez tenham a capacidade de examinar uma coisa atentamente durante 2 horas por dia. Quer dizer, é fazer alguma coisa para responder aquelas perguntas. É não entregar a si mesmo à imbecilidade. Fala: não, peraí, eu tenho algum valor, nem que seja para mim mesmo. E eu realmente não nasci para viver sob um governo tirânico. E eu vou provar que eu não nasci para isso. Você entendeu? Como a gente prova que a gente não nasceu para isso? Não é trabalhando. Não, tendo seu emprego. Não é, nada disso prova que você não nasceu para ser tirano. Para viver sob um tirano. Entendeu? Sabe? Os bois também trabalham. E eles vivem sob a nossa tirania. Entendeu? Os cães trabalham todo dia. Então, trabalhar transforma a gente muito diferente dos bois.
O que faz a gente diferente dos bois? É simples, a gente conquistar para a nossa consciência algo que ninguém pode conquistar. Porque qualquer coisa que eu faça no meu trabalho, uma outra pessoa pode fazer também. Percebe? Trabalhar faz de nós uma peça do mecanismo. Não faz nenhum de nós algo único. Entendeu? Um funcionário pode ser substituído por outro funcionário. Mas uma pessoa não pode ser substituída por outra. Não é assim? Não, agora morreu o meu filho, tá bom, não faz mal, faz outro, troca. Por que não é assim com as pessoas? Por que as pessoas são insubstituíveis? Oi? Por que elas são únicas? Porque cada pessoa nasce com uma qualidade, e nasce com um defeito também, cada pessoa tem suas qualidades. Pois é, tem pessoas que só têm defeito, tem, mas aquela pessoa poderia ter algo. Ela poderia contribuir de modo único, não poderia? Pode. Como ela faz isso? Dando aquilo que ela tem de melhor. Descobrindo, vou te dizer como ela faz isso. Descobrindo as verdades cruciais sobre a vida humana, ainda que seja uma só. Ainda que o sujeito descubra, não, olha, eu descobri só uma coisa sobre a vida humana e eu vivi a minha vida toda em nome disso. Isso é único. Isso aí só a consciência individual pode oferecer. O que a gente descobre quando a gente se dedica sistematicamente a responder uma pergunta crucial é que a resposta para aquela pergunta já existe há milhares de anos. Que a gente faz parte de uma cadeia de centenas de milhares de pessoas que afirmaram e descobriram a mesma coisa. Que não é uma grande novidade. Mas quando a gente descobre aquilo lá se torna real de novo, se torna presente de novo. Você entendeu? Isso aí torna a gente único. O que torna a gente único, não é o esforço que a gente pode oferecer, mas são as respostas que a gente pode oferecer para as pessoas. Entendeu? Sabe, essas respostas são cruciais para que a gente aposte a nossa vida em alguma coisa e não se dê mal. Elas não dizem assim, não, isso aqui vai aumentar 10 reais, 50 reais, 100 reais no seu salário. Não, elas dizem para o seguinte, para você terminar a sua vida e falar, foi bom. Chegar um momento e falar, puxa vida, cheguei onde eu queria. Sou a pessoa que eu queria ser. Você entendeu? Porque se você não puder fazer isso, não importa quanto seja o seu salário, você vai se arrepender. Você entendeu? Mais ainda, como você vai garantir que você vai receber daqui 20 anos o salário que você quer receber daqui 20 anos? Como você acha que você vai fazer isso acontecer? Assim, não, nós vamos passar esses 20 anos rezando para o governo ficar bonzinho e aumentar todos os salários. Vocês acham que vai funcionar? Você acha que isso vai produzir algum efeito positivo? Você acha realmente que isso vai trazer algum efeito positivo? Está claro isso aí? Então saiba que existem certas coisas que têm que ser estudadas. Para o benefício de todos, uma boa parcela da população tem que se dedicar a elas. E não tem como alguém forçar a se dedicar a elas. Não dá para chegar na escola, no primário, no ginásio, no colegial e falar, não, agora nós vamos estudar as questões cruciais da vida humana e todos vocês vão saber a resposta. Toda vez que um governo se põe na sua mão fazer isso, aí ele assim, se coroou como tirânico. Isso é algo que só pode acontecer por esforço individual.
Percebe? Veja bem, existem alguns deveres que as leis não podem nos impor, mas que a condição humana nos impõe. Vocês entenderam isso? Quer dizer, a lei não pode nos obrigar a estudar as questões cruciais da vida humana. Mas a condição humana pode. A condição humana exige isso de nós. Então, vou fazer um pequeno intervalo para fumar um cigarro, depois a gente faz um resumo dos métodos que já foram criados para o sujeito investigar essas questões. Tá bom?